Sempre com o Nuno Rogério e com o José Milhazes. José, acabámos de ver Putin, que é um convidado desta mesa em todas as nossas intervenções. Hoje começamos por falar dele. Em que perspectiva? Na perspectiva de que hoje assinou uma série de decretos, um dos quais poderá ser considerado mais uma prova de um crime de guerra que a Rússia está a realizar na Ucrânia. Segundo esta lei que Putin hoje assinou, os cidadãos da Ucrânia, dos territórios que a Rússia considera seus, ou seja, daquelas 4 regiões ucranianas que a Rússia quer ocupar, se os habitantes não aceitarem ser cidadãos russos, serão deportados dessas regiões para a Ucrânia. Além disso, há ainda um conceito que é muito vago na Rússia, que pode atingir qualquer pessoa, que é que também poderão ser deportados cidadãos que possam ameaçar a segurança da Rússia. Segurança essa pormenorizada neste decreto, por exemplo, pessoas que participem em reuniões, comícios, manifestações ou piquetes não autorizados, bem como terroristas e extremistas. Cabe tudo na segurança nacional. Segundo a Convenção de Genebra sobre a Guerra, isto pode ser considerado um crime de guerra, a deportação de populações, e claro que é mais um motivo para o Tribunal Penal Internacional. Mais as intenções de Putin ainda não estão postas em prática, mas o que não falta são ameaças e intenções deste género. Nuno, no teu caso, começamos por falar do presidente chinês. Sim, mas queria dizer aqui uma coisa. Vimos há bocadinho aqui de imagens de Sua Santidade, o Papa Francisco, a visitar a Hungria. Fez várias objeções e fez várias críticas sobre uma série de assuntos. Foi pena não ter dito uma coisa, é que a política da Hungria face ao que se está a passar na Ucrânia, a agressão ao esmagamento da Ucrânia, é uma traição à história da Hungria, porque a Hungria foi alvo do mesmo esmagamento em 1956. Eu visitei várias vezes as campas das pessoas que morreram para lutar contra a ocupação soviética em 56 e, volto a dizer, é uma traição à história da Hungria, aquilo que a Hungria neste momento está a fazer face à Ucrânia. Mas isto é um pequeno à parte. Não, Nuno, é verdade também que ele, na Hungria, fez afirmações sobre a Ucrânia que não são muito também louváveis, porque tenta atirar as culpas para cima dos dois lados, que é a política do Vaticano, que eu acho que é completamente inaceitável não ver quem é o invasor e quem é o invadido. Além disso, o Papa Francisco, já há muito, que devia ter tomado a decisão de ir a Kiev. Quando for, ele vai muito atrasado. Foi convidado a ir a Kiev pelo conjunto de igrejas ucranianas que o visitaram e, aliás, nós mostramos aqui uma fotografia sobre isso. Mas, indo ao coração daquilo que me estavas a perguntar, eu acho que o facto político desta semana na Ucrânia é, obviamente, a conversa entre Xi Jinping e Volodymyr Zelensky, a convite de Volodymyr Zelensky, e que eu pude analisar, digamos, com algum pormenor, com base naquilo que me foi dito, quer pela fonte ucraniana, quer por uma fonte chinesa. Uma coisa muito importante, um dos homens que esteve por trás desta conversa é este homem que nos vai aparecer aqui, o Fan Chingrong, que nos aparece aqui com o presidente do Parlamento ucraniano. Este homem é um embaixador chinês na Ucrânia, e é um homem que fez os possíveis e os impossíveis para que esta conversa pudesse ter tido lugar. E nessa conversa, mais uma vez, Xi Jinping veio dizer que concorda com Zelensky no que toca à soberania. A soberania da Ucrânia foi violada. No que toca à violação do direito internacional, o direito internacional foi desrespeitado. No que toca à Carta das Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas foi, obviamente, ultrapassada, só que a China depois não diz isto publicamente com todas estas letras. Mas foi dito isto a Zelensky. E aqui os chineses, como sabes, gostam muito de pôr títulos nas suas propostas. E ele falou nas 3 garantias. Quais são as 3 garantias? A China não vai fornecer armas, não vai fornecer armas à Rússia, não vai fornecer tecnologia de uso dual e opõe-se ao uso de qualquer arma atómica. E terá dito também a Zelensky uma coisa, nós podemos perguntar se foi dita com estas palavras ou não,
que, se a China soubesse quais eram os planos da Rússia, não tinha havido invasão. Pronto. Isto é um quadro que me parece importante porque é um quadro que mostra que, pelo menos nessa parte, a promessa de Xi Jinping está cumprida. Ou seja, as chamadas tecnologias duais, máquinas, lasers, meios de transporte, meios de comunicação, se vires bem ali, isto são as exportações da China para a Rússia nestas áreas, que são áreas que estão sancionadas. Que tu vires bem, uma grande queda entre 2022 e 2023. Ou seja, a China verdadeiramente está a tentar cortar nestas exportações, embora ainda exporte bastante material. Gostava também, no entanto, de salientar dois pormenores importantes. A China, ficou decidido na conversa com o Xi Jinping que este homem que nos vai aparecer aqui, chama-se Li Hui, já foi embaixador chinês na Rússia, hoje é o enviado especial da China para as questões da Eurásia. Ele vai a Kiev, provavelmente já está a caminho. Portanto, é este homem que vai, no fundo, negociar os detalhes daquela conversa telefónica. Portanto, é a primeira vez que a China envia este enviado especial de alto nível para a Ucrânia, e a Ucrânia responde nomeando este homem que vamos aqui mostrar, o Pavlo Ryabikin, que já foi o chefe das indústrias estratégicas da Ucrânia, vai ser o novo embaixador da Ucrânia em Beijing, ou em Pequim, como se dizia na época, enfim, do domínio europeu, e, portanto, há aqui passos importantes. Eu continuo a achar que a posição da China neste conflito é importante, mas não pode ser ambígua. Porque se uma pessoa quiser ser importante para fazer a paz, não basta dizer que quer a paz. É preciso denunciar a primeira agressão. Zé, falemos de alguns pormenores que têm a ver com a terrível contabilidade, da qual não nos podemos esquecer de cada vez que falamos neste estúdio e que se passa diariamente, que diz respeito não só a mortos, como a feridos. Exato. Estes números que eu vou falar são dramáticos e mostram que, efetivamente, para o Sr. Putin, os soldados não passam de carne para canhão e morram eles quando morrer, para ele é exatamente o mesmo. Ele, quando invadiu a Rússia, esqueceu-se, além de muitas outras coisas, da resistência ucraniana, da reação ocidental, etc., que os soldados também deviam ter preparação no campo da medicina. E isso não acontece, ou acontece uma preparação muito má, se olharmos para o número de soldados feridos que acabam por morrer ou verem amputados as pernas e os braços. Números oficiais de um dirigente do Centro de Medicina Tática, ou seja, Medicina Militar, em declarações a uma agência oficial, sublinho, RIA Novosti, revelou que mais de metade dos soldados morrem de ferimentos que não são mortais. E 30% das amputações de pernas e braços seriam desnecessários e devem-se ao facto do torniquete de primeiros socorros não ser colocado no lugar apropriado. Portanto, imensas perdas de sangue e inúmeras infecções, calcula. Exatamente. Segundo este mesmo especialista, as tropas russas sabem apenas coisas elementares, como fazer uma ligadura ou injetar um sedativo quando este existe. E agora vamos ver aqui um termo comparativo muito interessante. Se nas Forças Armadas ucranianas de 5 feridos morre 1, nas forças russas de 5 feridos morrem entre 3 e 4. E, além da má prestação dos primeiros socorros, há outro problema grave nas Forças Armadas neste campo, que é o transporte dos militares feridos para o hospital. Que é extremamente deficitário e já vazaram, por assim dizer, algumas imagens das quais já aqui falamos. Nuno, nova pista no caso Nord Stream, é o quê? É verdade. As pessoas têm que se lembrar que os 2 gasodutos Nord Stream 1 e 2 foram sabotados no ano passado. Tem havido uma série de teorias sobre quem é que verdadeiramente sabotou aqueles gasodutos. A Procuradoria da República da Dinamarca lançou pela primeira vez uma acusação
não ainda uma acusação pública, mas é uma acusação que já está no público, ou em público, que é de que este navio russo, o SS-750, que é um navio de assistência a submarinos e que traz ele próprio um pequeno submarino, que vês ali, é um submarino branco e vermelho. Portanto, o SS-750, que tem esse tal mini-submarino AS-26 Prise, que está a tripulação do navio. Isto é, o navio estava em manobras na altura destas imagens no Báltico, precisamente onde se deram as explosões. Aqui está o pequeno submarino. Parece um brinquedo da série do Tintin, por exemplo, mas não é um brinquedo, é um submarino que pode ir até profundidades bastante grandes, é muito versátil, é um submarino que pode fazer muitas missões especiais e, segundo os dinamarqueses, este navio estava no sítio das explosões precisamente na altura em que elas se deram e esteve nesse sítio durante bastante tempo. Portanto, mais uma pista, o SS-750. Com a ironia de se parecer com o peixinho Nemo. Não é? Também um bocado. Eu não ia dizer o Nemo para não... Eu gosto mais do Tintin, mas não vamos fazer aqui uma disputa sobre desenhos animais. Não, é só para... Porque olha, isto é o submarino, isto é o interior não será, do aliás, não será inofensivo ou inocente, antes assim, aquela pintura tão característica. Dúvida. Eu disse aqui, Zé, que muitas vezes ao longo deste ano vazaram imagens que comprometem as forças russas e a sua assistência a feridos. E hoje fala-se também do facto de ter vazado uma suposta conversa telefónica que está a dar que falar. Não é? Está a dar porque é entre dois multimilionários russos que desancam na política de Putin e da sua corte face à Rússia. Estamos aqui a ver a conversa que foi publicada e o Roman Trotsenko, que é o que está à esquerda, diz o seguinte, que a Rússia que ele tanto ama viu-se nas mãos ou nas garras de uns pederastas quaisquer que vivem no século XIX e acrescenta: isto não pode acabar bem. As pessoas irão matar-se umas às outras, trata-se de uma questão de tempo. E continua, eles, o poder, não têm qualquer tipo de concessão, morrerão a qualquer momento e nada deixarão depois de si, apenas um deserto queimado. Claro que, confrontados com esta fuga, eles vieram imediatamente dizer que se trata de uma brincadeira com o emprego da inteligência artificial, que está agora muito na moda. E que agora vai ter costas largas Claro, em todas estas situações, tudo, não é? Embora haja especialistas que dizem que é perfeitamente, esta conversa é uma conversa perfeitamente real. Mas seja verdadeira ou falsa, o que está a acontecer é que este tipo de revelações começam a aumentar e parecem ser um sinal claro de que há, digamos, uma insatisfação e desespero dentro da elite russa, principalmente nos oligarcas. Porque eles estão a perder milhares de milhões com esta guerra. E querem digamos, que ela chegue ao fim. Daí que isto é interpretado, como eu disse, seja ela falsa ou não, embora pareça verdade, o objetivo parece mesmo visar, prevenir Putin de que tenha cuidado porque as coisas podem não correr muito bem como ele pensa. Ainda que nesta altura a opinião destes oligarcas não é ditada por grandes compromissos humanitários. Nuno, já falámos aqui no início de um dia terrível, que foi este para a Ucrânia, e está na altura de fazermos um ponto de situação do terreno. Sim, porque, repara, na segunda-feira é 1º de maio, todas as pessoas dizem que vai ser em maio que a Ucrânia vai lançar a sua contraofensiva para recapturar o território que perdeu, portanto, parte do seu território. Todas as pessoas que se têm pronunciado sobre o assunto e que conhecem o exército ucraniano sabem que uma ofensiva não tem que ser um ataque de larga escala ao longo de 1000 e tal quilómetros, pode ter muitas formas, pode ter formas de emboscadas, pode ter formas de golpes de mão, pode ter formas de pequenas guerras, pode ter formas de contornar o adversário em sítios que são menos esperados, portanto não temos que esperar
uma ofensiva no dia tantos, começa às tantas horas, com todos os homens. É verdade que nós sabemos que a Ucrânia, neste momento, tem todos os dispositivos preparados. Tem os aviões que precisa, tem as peças de artilharia que precisa, tem os carros de combate, tem os blindados, tem os mísseis de defesa aérea. E tem, sobretudo, uma coisa que se tem ignorado, que é um enorme potencial humano. A última grande campanha psicológica russa tem sido a dizer que a Ucrânia não tem homens, que já morreram todos, que ninguém quer ir para a guerra, etc. Isto é uma imagem, é um vídeo de há poucos meses, do juramento da 81ª Brigada Paraquedista. Estes homens vão estar, obviamente, na linha da frente, em qualquer cenário das pequenas batalhas ou da grande ofensiva que eu falava há bocadinho, e tem que se pensar que sem estes homens não há, obviamente, Ucrânia. Portanto, a Ucrânia pode ser olhada como uma potência que está ao lado da NATO, que está contra a Rússia, mas vive sobretudo do pessoal que lá vive, do pessoal que acredita nela, das pessoas, das famílias que, no fundo, entregam o melhor da sua vida às Forças Armadas. Depois, a questão que tu levantaste da Noite Negra, que se viveu ontem e anteontem na Ucrânia. Apesar disso, a Ucrânia continua a dizer que hoje consegue abater muito mais mísseis e drones do que abatia há uns meses atrás. Ou seja, que hoje em dia, por exemplo, neste ataque, terá abatido 90% dos mísseis, mas o problema é que os 10% que passam causam estragos. Nós vamos mostrar aqui o chefe de Estado-Maior das Forças Aéreas ucraniano, o general Mykola Oleshchuk, que nos aparece aqui com um radar da segunda bateria de mísseis Patriot, que já terão estado em ação na interseção dos atuais ataques, mas obviamente que a Ucrânia ainda vai precisar de mais formas de defesa, se quiser proteger-se no caso de um grande ou mesmo de um pequeno ataque nos próximos dias. Também, na defesa aérea, há uma notícia importante. A Grécia, pela primeira vez, entregou um sistema de defesa aérea à Ucrânia, o S-300, que tirou da ilha de Creta e que depositou na Ucrânia. E é preciso não nos esquecermos que a Grécia, nesta guerra, teve sempre uma posição também de alguma imparcialidade e, portanto, nesta altura, há também uma mudança. Deixa-me mostrar-te ainda, no campo de operações, esta visita do brigadeiro Viktor Orenko, que é o comandante das Forças de Operações Especiais Ucranianas. Eles aparecem sempre com as caras tapadas. Ele está em Bakhmut, ele foi ver exatamente o que é que se passa na frente e disse uma coisa enigmática, disse: eu estou esperançado, mas sei que a situação é trágica. Depois vamos mostrar algo que parece surrealista. Isto é um ataque com o sistema de foguetes HIMARS, em Bakhmut também. Eles conseguem destruir uma das bases da Wagner dentro de Bakhmut. Qual é o surrealismo disto? É que as forças ucranianas estão a cerca de 100 metros do sítio que é destruído. Portanto, o sistema HIMARS é considerado tão fiável que eles conseguem atacar num sítio onde os próprios ucranianos poderiam eventualmente ser também atingidos. Uma coisa cirúrgica. Totalmente. Se bem que a cirurgia sirva para salvar pessoas. Claro. Mas pronto. Mas de qualquer maneira, é um ataque realmente extremamente preciso e que também tem caracterizado esta guerra. Deixa-me mostrar-te ainda um outro elemento que é pouco conhecido. Os ucranianos vêm agora dizer que aqueles ataques com os drones submarinos que atacaram Sebastopol e outros sítios da Crimeia eram apenas experiências para esse sistema que eles agora anunciaram. Esse sistema chama-se TLK, é um conjunto de 3 tipos de torpedos. O maior tem cerca de 12 metros e o maior destes tem, portanto, são torpedos inteligentes que não precisam de ser guiados com uma pessoa agregada, digamos assim, podem ser lançados a grande distância, e o mais sofisticado tem um alcance de 2.000 quilómetros. Ou seja, tem um alcance estratégico, digamos assim, igual ao do míssil estratégico qualquer. Poderia atuar em qualquer oceano do mundo. Se isto é verdade, portanto, se esta tecnologia foi realmente desenvolvida e foi agora anunciada, a frota russa no Mar Negro terá que ter, penso eu, cuidados altamente redobrados. Deixa-me só ainda dizer-te que hoje, infelizmente, à hora que estamos a falar, há um novo alarme aéreo na Ucrânia. Pensa-se que, outra vez, aviões no Mar Cáspio, os Tupolev 95, estarão a preparar-se para lançar outra vez mísseis sobre cidades ucranianas. É a última notícia que temos. Não é uma boa notícia, naturalmente, mas é com isto que os ucranianos têm que viver. Zé, entretanto, a Rússia vai liquidando, pelo menos no papel ou no discurso, países que não lhe interessam, não é? Claro, a Ucrânia já não existe.
Agora chegou a vez da Moldávia. E o assustador mor do regime de Putin, o Sr. Medvedev, é que decidiu mesmo retirar a Moldávia do mapa. Isto porquê? Porque os moldavos ousaram proibir Putin de entrar na Moldávia e isto irritou profundamente Moscovo. O Medvedev chamou ao primeiro-ministro moldavo ser enigmático e sublinhou que a Moldávia já não existe porque foi vendida à Roménia pelos traidores que dirigem aquele que já não é um país. Mas lembra que tem que ser respeitado o direito à independência da Transnistria, que é uma parte da Moldávia que está ocupada por separatistas e por tropas russas, que faz fronteira com a Ucrânia. Um corredor do qual muito falámos aqui no início da guerra. Exato. Agora, isto o que é que mostra? É estranho que Moscou esteja preocupado com a adesão de um país que não existe à NATO e à União Europeia. Quer dizer, se a Moldávia fizer parte da Roménia, aí já faz parte da... Quer dizer, já não há nada a fazer, mas Moscou continua muito preocupado. E isto mostra, uma vez mais, que depois da Ucrânia, se as coisas correrem bem aos russos, eles não vão parar. E mesmo não irão parar, penso eu, se as coisas correrem mal. Se a contraofensiva ucraniana correr bem, certamente que a Rússia não se vai render. A Rússia vai sacrificar os seus homens em enormes quantidades, o bem-estar das populações e o futuro da própria Rússia, até que, e eu receio, até que o regime na Rússia rebente por dentro. Enquanto não rebentar o regime por dentro, esta guerra parece que não irá terminar. Mas é apenas a minha opinião. Então, por isso mesmo, Nuno, há pouco falávamos da possível contraofensiva ucraniana. Está na altura de falarmos do ponto de vista no terreno, a partir da perspectiva russa. Sim, e já agora, só para te dizer, enfim, não tentando avançar muito sobre algo que se calhar vai ser dito nas próximas semanas, aparentemente, a Ucrânia poderá discutir com a China o seguinte: a Rússia retira-se e não será atacada. Mas para a Rússia isso não é suficiente. Isso é uma derrota. Porque a Rússia considera que capitulação ou derrota é o sair da Ucrânia, pois, que é uma coisa espantosa. Exato. Quer dizer, a Rússia podia achar que capitulação era haver um ataque a Moscou, ou isso não. O sair da Ucrânia já é uma capitulação, portanto, obviamente que assim não pode haver negociação de paz com ninguém. Não, mas isso pode significar o fim do regime do Putin. Claro, sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, o que é que se passa? Olha, uma das coisas que se tem passado, e isto não é um exagero, nós tentamos sempre saber se é um exagero ou não, se isto são notícias que vêm para a comunicação social para tentar criar uma ideia de uma divisão que não existe, mas aparentemente há mesmo uma guerra entre as companhias militares privadas russas, a Wagner, por um lado, e outras, a Redut, a Patriot, a Fakel, Plamia, a Potor, que são companhias da Gazprom, da empresa de gás. Aqui tens algumas das companhias privadas russas que se têm distinguido, entre aspas, na Ucrânia, na Síria, noutros conflitos. Realmente, apesar destas companhias não estarem legalizadas dentro da Rússia, aliás, estão proibidas, a verdade é que elas existem materialmente. E as tentativas no Parlamento russo de se criar uma lei que autorize estas companhias essa lei nunca existiu, que é uma coisa espantosa. Quer dizer, a Rússia continua a viver uma ambiguidade jurídica terrível. Ainda quanto ao que se passa na Rússia, esse senhor, Viktor Medvedchuk, como saberás, é o padrinho de Vladimir Putin, é um homem que foi sempre apoiado pelos oligarcas russos dentro da Ucrânia. Ele aparece aqui no meio com Putin e com Lukashenko. Ele foi preso na Ucrânia e depois foi trocado por prisioneiros ucranianos e foi enviado para Moscou. E ele aparentemente criou agora uma organização que se chama a Segunda Ucrânia, que é constituída por uma série de pessoas que foram também expulsas da Ucrânia e que dizem que querem substituir o regime de Zelensky porque é um regime nazi, as coisas todas que nós sabemos. Portanto, está neste momento na Rússia a criar-se um projeto que é o de, se as coisas correrem bem para Moscou, substituir
toda a liderança ucraniana por estes homens que desde o princípio, agora descobriu-se, estavam nas mãos de Moscou. Outro elemento que me parece importante aqui é o rumor de que este senhor, que para muitos é chamado o Carrasco Mariupol, foi um homem responsável por muitas das coisas piores que aconteceram nesta invasão. Ele é o general Mikhail Mizintsev, aparentemente terá sido substituído, ou está em vias de o ser, e isto é apenas o topo de um iceberg, porque aparentemente descobriu-se que há uma fileira de militares russos que andavam a fazer nem mais nem menos do que desviar material militar para fins pessoais. Entre eles o furto de motores dos carros de combate mais modernos da Rússia, os T-90. Isto era uma das pequenas coisas que foi descoberta. Mas este senhor, aparentemente, também não cumpriu no terreno aquilo que era esperado por Vladimir Putin e, portanto, é um general que sai... Estava encarregado da logística. Sem dúvida. Portanto, as redes logísticas não funcionaram e, por causa disso, outras coisas não funcionaram. Deixa-me ainda mostrar 2 vídeos exemplares sobre as coisas que às vezes correm mal à Rússia. Isto é uma reunião secreta, aparentemente, entre iranianos e russos, em que foi discutido, entre outras coisas, o plano dos drones, os famosos drones. E esta reunião é interferida por um grupo de hackers ucranianos, o chamado IT Task Force. E a certa altura, portanto, quando isto acaba, eles batem palmas. Não sei se vamos ouvir. E agradecem aos presentes. E de repente aparece uma mensagem, já não vimos a mensagem, aparecia a seguir uma mensagem em que se dizia: bem-vindos a esta reunião, somos os serviços secretos da Ucrânia, parabéns por nos terem dado acesso, e só para dizer que todas as pessoas que estão aqui vão ser condenadas, vão ser julgadas por crimes de guerra. Portanto, era a parte do hacking que não vimos. Agora, outra coisa também interessante é esta, passou-se na Assembleia Geral das Nações Unidas, como tu sabes, a Rússia até ao dia 1º de maio é preside ao Conselho de Segurança, e o debate sobre multilateralismo, e a Rússia achou uma boa ideia convidar a Singapura. O que é que Singapura veio dizer? Veio condenar a invasão, veio dizer a Ucrânia foi agredida, a Ucrânia foi invadida, nós não podemos permitir estes crimes contra o direito internacional. Portanto, de certa forma, a Rússia nem sempre sabe julgar bem quem são os seus amigos e os seus inimigos. Talvez por ter mais inimigos que amigos. Ou talvez por ter os diplomatas que tem. Escolhe. Talvez. Mas eram bem considerados os diplomatas russos. Escolhe Arménia ou Cirílio. Eu vou deixar o Cirílio para a próxima vez. Muito bem. Então, porque uma inspiração muito grande que ele teve. Eu vou falar da Arménia pelo seguinte. A Arménia é um país com graves problemas económicos e políticos, com problemas de fronteira com o Azerbaijão, e era o maior aliado da Rússia no antigo espaço soviético. Hoje, eles começam a considerar os arménios que não é assim e começam a aproximar-se da União Europeia e da NATO. Nomeadamente, por exemplo, foi anunciado que se Putin fosse à Arménia, poderia ser detido e entregue ao Tribunal Penal Internacional. E além disso, e isto ainda é mais grave, a Arménia vai participar em exercícios militares da NATO. E a Rússia, que berra de todas as formas e feitios contra as sanções, impõe sanções à Arménia e fortes. A Arménia é um país predominantemente agrícola, fornecia e fornece produtos agrícolas à Rússia, mas vai ter graves problemas. Já começou com a sanção contra o leite arménio, e agora que estamos a chegar a uma época importante, que é as colheitas e a exportação de frutas da Arménia, a Rússia impediu os caminhões arménios de entrarem no seu território. Ou seja, afinal, para uns as sanções são ilegais, mas para outros não são. Está tudo bem. Nuno, 30 segundos para uma maçã. É verdade. Olha, prisioneiros de guerra ucranianos libertados, feitos prisioneiros ilegalmente, e a primeira coisa que pediram não foi mais nada, foi comer uma maçã. E a alegria destes homens de voltar a comer uma maçã depois de meses e meses e meses de cativeiro inumano, desumano, é qualquer coisa que não pode ser descrita com palavras. É verdade.
Gosto quando conseguimos fechar estes segmentos com imagens desta natureza. Zé Milhazes, Nuno Rogério, voltamos a ver-nos na próxima semana. Bom fim de semana. Deus. Obrigado.